Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a nossa igreja nos apresenta para este primeiro domingo do Advento do ano A. O Evangelho deste domingo se encontra lá em Mateus, capítulo 24, versículos de 37 até o 44, que diz assim: Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: A vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Pois, nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, e uma será levada e a outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Amados irmãos e irmãs, antes de começar a explicar esse evangelho, só tenho um aviso importante para dar, né? Já que é o evangelho de Mateus, vamos focar nisso rapidamente. Nesta sexta-feira, às 9 horas da noite, então fica atento aí, 9 da noite em ponto, vai estar saindo um vídeo, onde eu vou falar do lançamento do curso do Evangelho de Mateus, versículo por versículo. Isso porque no ano a igreja, ela celebrará, ela utilizará o Evangelho de Mateus todo domingo. Todo domingo aparecerá para nós o Evangelho de Mateus. Então você, né, que quer participar de um curso, claro, já adianto, vai ser um curso pago, só para aqueles que de fato desejam, né, aprofundar. Estou já correndo aqui preparando os detalhes desse lançamento para que vocês possam, né, aprender mais, explorar mais o Evangelho de Mateus, tá bom? Outra coisa importante também é que as pessoas que são membros do canal, elas vão ter um bom desconto, tá bom? Então você que já é membro do canal, se prepare que vem uma boa para você. Mas vamos lá, vamos voltar para o Evangelho. Diz assim, em primeiro lugar, aqui Jesus conversa com os discípulos, então a gente pode pensar, obviamente, Jesus falando com a igreja. Os discípulos sempre são essa imagem, né? Eles foram os iniciantes daqueles que nós hoje somos na igreja. Ele fala da vinda do Filho do Homem. Gente, o que quer dizer vinda do Filho do Homem? Primeiro, em grego, vinda é parousia. Então, ele fala da parousia, que pra a gente traduz algo como uma chegada, uma vinda, mas que já foi iniciada. Então ele fala, a vinda do Filho do Homem. Filho do Homem, se a gente fosse ser chato para traduzir, seria meio que um ser humano qualquer. Então, a vinda do ser humano. Porém, é óbvio que quando Mateus utiliza isso aqui, ele está com um olhar na literatura profética que já existia em vigor naquele tempo. E lá no livro de Daniel, Daniel usa a expressão Filho do Homem não para se referir a um ser humano qualquer. Não para se referir, não é, a um ser humano de modo geral, mas para se referir a um ser humano, que as características que Daniel coloca dentro do seu texto são características que associam esse homem como alguém protegido por Deus, como que o mal não atacará, que ele vai governar nações, que o seu reinado não vai ter fim, coisas nesse sentido. E aí, geralmente, os judeus, quando olhavam para o texto de Daniel, associavam a esse Filho do Homem ao Messias. Então, Jesus, ao chamar de si mesmo de Filho do Homem, ou a Mateus colocar isso aqui, relaciona claramente, repito, relaciona claramente com a dinâmica, né, com essa questão do messianismo. Ou seja, Cristo é o Messias. E aí vai falar que será como no tempo de Noé. É interessante que Mateus aqui, ele não fala do pecado do povo, que ele fala de coisas normais. Comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Ele não quis falar do pecado do povo. E olha que lá em Gênesis, de fato, quando vai falar sobre Noé, fala do pecado do povo. Na verdade, aqui, a grande preocupação de Mateus não está no pecado daquelas pessoas, por incrível que pareça. O grande foco de Mateus é, na verdade, em falar que o povo vive uma vida normal. É quando nós, na verdade, amados irmãos e irmãs, somos indiferentes. Eis o grande problema que Mateus deseja quebrar e nós, enquanto igreja, no início do Advento, precisamos quebrar. O que tem de pessoas que são indiferentes à segunda volta de Cristo, como se Jesus não voltasse, vive sua vida como se nada tivesse acontecendo. É como eu costumo repetir uma frase que eu já ouvi uma vez. O que fazer para ir para o inferno? Nada. Seja indiferente. Viva a sua vida como se não existisse amanhã. Faça nada. Pronto. Né?
Por que eu digo isso? Porque para ir para o céu, né, tem que conhecer a Deus. E segundo a primeira carta de João, só conhece a Deus aquele que ama. Então eu preciso no mínimo amar para ir para o céu. Se eu fizer nada, então nem amor eu estou tendo, nem amar eu estou amando, né? E aí de repente fala no versículo 39 que eles não percebem e de repente chega o dilúvio e arrasta todo mundo. Vai ser assim na segunda volta de Cristo. Ou seja, muitos de nós podemos estar indiferentes nas nossas ocupações, mas permitindo com que a ocupação não nos santifique, permitindo com que a ocupação não nos leve para Deus. Nós corremos esse grande risco. Eu digo até mais para vocês. A gente corre até muito risco de quando Jesus estiver voltando, a gente está tão ocupado com as coisas dele do que com ele, que a gente também esqueça do Cristo. Tem esse problema, né? Tem muita gente que está em 1 zilhão de lideranças pastorais, paroquiais, de movimentos, de grupos, que está tão ocupada com as coisas de Deus que não reza mais, que não lê mais a Bíblia, que faz tudo no automático. Quando Jesus voltar, se a gente tiver nesse automático, gente, a gente está completamente ferrado, né? Mas depois ele vai dizer assim, versículo 40. 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado e outro será deixado, e depois fala da mulher. É interessante isso, né? Ele vai dizer o quê? Tanto os homens como as mulheres, ou seja, qualquer pessoa será levada, né? Você vai ter pessoas que vão estar fazendo a mesma coisa que você, mas enquanto um estava, como eu que sou professor, dando aula, mas no meu dar aula, talvez naquele momento eu estou também tentando buscar Jesus, também sendo exemplo de Cristo, também, né, reflexivo, atento aos sinais dos tempos, pode ter outra pessoa dando a mesma disciplina que a minha, com os mesmos alunos que eu, que não está nem aí. Então, um vai ser levado, o outro vai ser deixado, né? Um com certeza irá para o céu, o outro não. E aí, o versículo 42 vai falar, portanto, ficai atentos, porque não sabem que dia virá o Senhor. É esse o chamado do advento para esse primeiro domingo. Ficar atentos. Nós não sabemos o dia que o Senhor vai voltar. E depois ele vai até falar, não é? De um ladrão que chega. Se a gente soubesse a hora que ele chega, a gente não ia deixar a casa aberta, né? A gente ficaria de vigia. Então é assim que a gente tem que ficar. Preparados. Porque quanto menos pensarmos que ele vai vir, ele chega. E aí o primeiro domingo do advento, todos os anos, é sempre assim, gente. Ele vai nos falar sobre essa vigilância, sobre essa espera. Não espera de braços cruzados, mas uma espera ativa para o Cristo que vem. Que à luz desse evangelho nós possamos colocar isso na nossa mentalidade, né? Um dia ele vai vir. Eu não sei a hora, não sei como, não sei onde, mas ele virá. Então eu não posso viver do mesmo jeito. Eu não posso viver como se nada estivesse para acontecer. Porque Cristo está vindo. E quanto menos esperarmos, ele vai ir para reinar de modo pleno em toda a terra. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. E te lembro, eu te aguardo nesta sexta-feira às 9 horas aqui no canal para o lançamento do curso Mateus versículo por versículo. Até lá!